Este capítulo aborda como a humanidade, desde os tempos mais antigos, buscou compreender o mundo ao seu redor projetando nas forças da natureza uma forma de consciência semelhante à humana. O homem primitivo observava trovões, tempestades, ciclos das estações e outros fenômenos, e sem entender ainda as leis naturais, interpretava essas forças como ações de seres invisíveis, dotados de inteligência e vontade, mas muito superiores às suas. Isso não era ignorância pura, era uma tentativa intuitiva e profunda de explicar o mundo usando os únicos parâmetros que ele conhecia, a própria mente humana, que também é invisível mas produz efeitos reais. A antropologia costuma descrever isso de maneira grosseira, porque traduz com palavras modernas ideias simbólicas muito antigas. Assim como traduções desajeitadas podem transformar Lao Tse em algo como velho rapaz, conceitos profundos acabam parecendo toscos quando colocados em palavras que não carregam o mesmo peso cultural. O autor lembra que existe uma regra dentro dos mistérios antigos que adverte para que nunca se ataque o nome pelo qual outro chama o seu Deus, pois Deus é sempre um, ainda que sob muitos nomes. A essência é a mesma, e chamar um princípio natural de Deus não é tão distante de chamar o Criador de Pai ou Senhor. A pergunta central é: será que o homem primitivo estava realmente tão errado ao imaginar que as forças naturais tinham uma natureza semelhante à da mente humana, porém em um grau mais elevado? A própria física moderna e a metafísica avançada parecem convergir para uma visão em que consciência e energia não estão tão separadas quanto antes se imaginava. Assim, quando dizemos que o ser humano é feito à imagem e semelhança de seu Criador, estamos vestindo com roupas filosóficas uma intuição ancestral que pretendia expressar a mesma verdade. O capítulo também afirma que há duas formas igualmente válidas de interpretar símbolos antigos. Podemos personificar as forças naturais como seres conscientes, ou podemos abstrair a consciência humana como um tipo de força natural. Ambas são linguagens diferentes para expressar o mesmo fenômeno. O axioma hermético assim como em cima, assim embaixo é a chave. Se duas coisas têm a mesma natureza, mesmo em escalas diferentes, as leis que governam uma podem ser usadas para entender a outra. É o método da analogia, utilizado pelos antigos para investigar o cosmos e a psique humana, e que ainda hoje é válido quando verificado pela experiência. Com o passar dos milênios, o homem foi refinando suas primeiras classificações intuitivas do divino. Ele não abandonou os antigos arquétipos, porque eram sólidos e continham verdade, mas os expandiu e aprofundou. À medida que culturas entraram em decadência, esses símbolos foram recobertos por superstição, mas em sua origem eram chaves profundas para compreender a natureza e a alma. Assim, os panteões pagãos não devem ser vistos como aberrações culturais, mas como sistemas filosóficos codificados, compreensíveis somente quando estudados com respeito e sem o preconceito do observador superficial. Por isso o autor compara como diferentes observadores descrevem religiões estrangeiras. Um missionário ignorante enxerga apenas idolatria e distorções grotescas, enquanto pesquisadores como Seabrook ou Alexandra David Neil revelam riqueza espiritual e técnicas psíquicas sofisticadas nos cultos africanos e tibetanos. O mesmo vale para o cristianismo. Se fosse observado com hostilidade, poderia parecer adoração a um cordeiro, ao sangue ou ao símbolo da cruz, mostrando como todo sistema simbólico pode ser mal interpretado por quem não fala sua linguagem. O capítulo destaca ainda que, quando nos aproximamos dos antigos sistemas pagãos com reverência, percebemos que Brahma, Alá, Amon-Ra, Zeus ou Yahvé são diferentes formas de apontar para uma única realidade divina. Perdemos muito desse conhecimento com a destruição da gnose no Ocidente, e recuperar essa sabedoria exige traduzir os conceitos pagãos para uma linguagem que nossa mente moderna compreenda. Isso significa correlacionar mitos antigos com conceitos metafísicos. Assim conseguimos usar a riqueza simbólica dos deuses antigos para iluminar processos psicológicos e espirituais profundos. Para isso, a árvore da vida cumpre um papel extraordinário. Ela age como ponte entre o pensamento simbólico antigo, rico em deuses, mitos e narrativas, e o pensamento contemporâneo, mais racional e analítico.
O estudante moderno utiliza a árvore para traduzir o simbolismo antigo em termos psicológicos e metafísicos compreensíveis. A árvore da vida opera simultaneamente em dois níveis. Como filosofia, atua sobre a mente consciente, como sistema mágico e ritualístico, opera sobre o subconsciente. Quando essas duas correntes se unem, surgem estados superiores de consciência, que são o objetivo do caminho iniciático. Somente depois de compreender todos esses princípios, respeito aos símbolos, compreensão da linguagem dos mitos, integração entre antigo e moderno, e o uso da árvore da vida como mapa, é que o autor se propõe a distribuir os diversos deuses dos antigos panteões dentro das 10 esferas da árvore. Cada sefira representa um princípio universal, e cada deus antigo é uma personificação desse princípio. Assim, os deuses gregos, egípcios, hindus e nórdicos encontram seu lugar na estrutura cabalística, revelando que todos esses sistemas descrevem, em suas próprias línguas, as mesmas forças universais que movem o cosmos e a alma humana.